vai ser meu suporte agora, viu? Ó, já tá gravando, Vamos tá bom. colocar o pé nesse momento, vamos Vai ajeitar. orar ao Senhor. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Edna, lá atrás, para que ela nesse momento esteja orando junto com a igreja, esteja intercedendo enquanto vai acontecer esta noite, toda esta programação. Da igreja, a todos vocês que estão nos visitando esta noite, obrigado pela sua presença. Deus continue abençoando vocês, que vocês possam voltar em outra oportunidade a estar conosco. Então, muito obrigado pela presença de vocês no nosso meio. Receba um abraço dessa igreja. Nós vamos ter nesse momento fazer uma leitura bíblica. O texto é 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Eu quero que a igreja faça essa leitura. Você faça essa leitura. Então, 1 Tessalonicenses 5,18. Igreja. Em tudo. Nós teremos nesse momento uma mensagem musical do Ministério da Música. Irmãos, quem reconhecido se confia no Senhor. Vamos louvar o nosso Deus conhecido. Senhor,
mostre esse talento e essa inspiração. Convido o nosso irmão Diácono, vice-moderador Jadiel Gregório, para nos trazer uma palavra aí como foi a convenção. Queremos saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de falarmos um pouco sobre a convenção que nós estivemos lá, nós queríamos avisar que o irmão Paulo e a irmã Jaqueline mandou avisar o coral que haverá. O coral estará louvando aqui na quarta-feira. Na quarta-feira nós teremos um especial, haverá batismo. Então, os irmãos que fazem parte
são importantes. A gente aprende lá e traz para a nossa igreja. Então, a nossa igreja não pode ficar alheia ao que está acontecendo nas convenções. A partir de hoje, nós gostaríamos que nós tivéssemos essa consciência de valorizar este trabalho. E outros irmãos que quiserem participar, nós aconselhamos, esteja em outros momentos, outras convenções, se faça presente lá. É importante que você possa participar. E nós também estaremos, pastor Sérgio, incentivando os pastores para no próximo ano estar conosco lá. A próxima convenção acontecerá em Gravatá, né? Então nós podemos fazer tudo para nos preparar
nós vamos ter um momento de dedicação dos bens, a gente vai dar música extra com a comunidade, assim também de poder estar participando. Temos aqui o gasofilaço, né? E pequenininho lá no banheiro da casa, tem um quadro ali também que você pode dar uma olhada e ver como é que está a campanha da casa, como é que está sendo feito o pagamento. E eu de cá as demais ofertas, dízimos e contribuições. Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, cada pessoa que contribuiu, que sabe que todas as coisas e aquelas que não puderam contribuir, abençoa cada uma delas, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Marcelo, não vá, fica aqui. É sério, Marcelo. Você está a fim de escapar, de correr, né? Marcelo vai ficar mais um pouco. Nós, essa semana, né, Marcelo completou aí, não vou dizer a idade não, mas vou dizer só o dia, né, na sexta-feira, ele completou aí mais uma primavera e se eu estive com ele aqui na sexta-feira, eu chamei ele para fazer uma atividade, ele correu também, estava meio cabisbaixo, mas acabou cedendo, né, aos encantos, né, do meu convite, e a gente esteve aqui à tarde fazendo um serviço aqui na casa, ao lado, né, e vou compartilhar um pouco da sua vida, um pouco da sua família, das suas preocupações. E Marcelo tem sido hoje uma das pessoas assim, de grande importância no Ministério de Ação Social desta igreja. E hoje, né, meus irmãos, vamos fazer um culto de ação de graça, vamos comemorar, vamos celebrar pelo seu aniversário. Vamos lá, vamos preparar. Ele já queria dar um pulo, ele já queria ir embora, já queria ficar mais distante de mim, né? Marcelo vai fugir tão cedo. Então nós estamos assim felizes por Marcelo, pela sua vida, pelo seu aniversário e queremos que a igreja também esteja incentivando, ajudando também
nós temos assim alguns pedidos de oração interessantes, né? No site da igreja, nós temos alguns pedidos de oração pela família. São muitas mulheres pedindo oração pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua família. E a cada 5 pedidos, 2 ou 3 em relação à família, ao casamento. Então, nós devemos estar orando para aqueles irmãos dos 4 cantos do Brasil que têm acessado o site da igreja e têm colocado lá o seu pedido de oração. São muitas famílias com problema, dificuldade. Então, peço a você também, esteja orando, esteja intercedendo. Eles confiam na oração dessa igreja. Tem lá, quadro, pedido de oração. Lá eles clicam e colocam o seu pedido de oração. Crendo que nós vamos estar orando por eles, vamos estar lembrando deles. Então, inclua o site da igreja na sua oração e aqueles que lá estão participando. Também o blog da igreja, não deixe de visitar, está olhando, participando, deixe sua mensagem, seu pedido também, mandando recado para o seu irmão, mensagem para o seu irmão e para aqueles também que visitam, você pode estar chegando junto a ele. Então temos o site e temos o blog da igreja, você pode estar aí pesquisando e dando uma ajuda naqueles que estão precisando. Temos um pedido de oração também aqui por uma família, né? O marido, né, arrumou as coisas, melhor, acho que ele desarrumou as coisas e foi embora, né? Desarranjou a família e foi embora, e a família está precisando de ajuda, precisando de oração. Então devemos estar orando, devemos estar intercedendo uns pelos outros e por esses irmãos que têm pedido oração, têm feito um pedido a esta igreja. Convidamos a igreja também a estar participando daquele momento de intercessão na segunda-feira. A igreja se reúne às 7 da noite, homens e mulheres, jovens, adolescentes, ancianos, está participando do momento de intercessão dessa igreja na segunda-feira. Então venha participar, venha estar aqui com a igreja, um momento ali de oração, um momento de comunhão, intercedendo pelo nosso bairro, nosso Brasil, pelo mundo. Então você é convidado também a estar participando. O texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Visto que nós estamos agradecendo pela vida de Marcelo, pela sua contribuição, é um culto, né, onde nós estamos agradecendo pelo seu trabalho, pela sua vida, pelo seu empenho, sua dedicação, sua simplicidade. Marcelo realmente tem sido uma bênção. Deus, falando das suas promessas para Abraão, ele disse, lá no finalzinho do versículo, ser uma bênção. Deus falou quem seriam as pessoas, e muitas pessoas seriam abençoadas por conta da mão de Abraão, pelas suas ações, pelo seu trabalho. Eu conversando com Marcelo, eu perguntei, Marcelo, como foi que você chegou a essa igreja? Aí Marcelo disse, foi através da irmã Rosane. A irmã Rosane é a esposa do Marconi, filho da irmã Basti. Alguns talvez não conheçam, mas a maioria conhece. E Rosane disse, como assim? Eu disse, não, Rosane era minha professora. E Rosane me convidava a vir à igreja. Me convidou, assim foi. E aquela insistência, né? Diz que se pega água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E Marcelo ouviu da boca de Rosane, né? Nós tínhamos inúmeros convites aí, vários convites. E um dia ele disse, não, está certo, eu vou visitar a igreja. Aí Marcelo veio e não voltou mais. Veio e ficou aqui conosco, está aqui até hoje, graças a Deus. Então Rosane foi convidando, Rosane foi trabalhando ali, fazendo o seu convite. Ele disse essa semana, Rosane era uma boa professora, Rosane ensina muito bem, tinha muita paciência em ensinar matemática para a gente. Foi bom ter conhecido a Rosane. Então, as nossas ações, onde nós estamos, ela fala muito alto, fala através da vida de Marcelo, fala através de A, B, C, através da sua vida, porque onde nós estamos, se torna um campo onde a gente possa fazer uma grande diferença, não aquela do egoísmo, onde nós não queremos aparecer, mas aquela diferença é a quem nós servimos, a quem nós dizemos que servimos. E a presença de Rosane na sala de aula fez bem a Marcelo, fez bem a outros alunos, mas foram todos que aceitaram o convite de Rosane
e estão na igreja hoje? Não são. São muitos que talvez você tenha na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua casa onde você trabalha, fazendo talvez uma faxina, talvez fazendo ali arrumação ou passando roupa. São muitos que vão ouvir de você o convite. São muitos enfermos que vão estar lá no leito e você vai estar ali falando de Jesus, não o condenando, dizendo que ele está a caminho do inferno, mas falando do amor de Jesus para ele. Enfim, na área onde você estiver atuando, são muitas pessoas que vão estar ouvindo o teu convite, vai estar ouvindo falar de Jesus, vai estar ouvindo a voz de Deus através da sua vida. Mas são todos que vão aceitar? Não. Talvez pessoas que vão aceitar o Evangelho e você não vai nem tomar conhecimento da sua transformação de vida, da sua ação. Hoje a Rosane pode comprovar. A Rosane hoje ela pode dizer assim: puxa, eu falei de Jesus para Marcelo, eu convidei para vir à igreja, ele veio, eu ajudei, incentivei, ele hoje está aqui e tem sido uma bênção para mim. Irmãos, se vocês pudessem, alguns de vocês talvez não tenham noção de quantas vidas têm sido abençoadas através da vida de Marcelo. Marcelo chega aqui 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Eu já fiquei sabendo que ele chegou até antes, 5h30 da manhã, para ir comprar verdura e partir, cortar, distribuir, carregar as cadeiras, colocar a mesa. E é assim, a gente percebe a carência quando ele diz assim: pastor, o senhor veio hoje no Socom? Pastor, amanhã o senhor vai estar no Socom? Ou quando ele pede a alguns irmãos: amanhã você vai estar no Socom? A sua presença é tão boa no Socom. Assim a gente percebe a carência, a gente percebe a necessidade que existe no ministério através da vida dele, do Marcelo, pelo seu empenho, sua perseverança, sua dedicação. E numa das conversas que eu estive com o Marcelo, ele disse: eu não vou deixar de vir para o Socom, embora que todos deixem de vir, mas eu vou continuar vindo para o Socom, porque o Socom nem é meu, nem é dos pastores da igreja, o Socom é do Senhor. Então, irmãos, se você soubesse o peso que tem isso aí, de poder conversar com ele, de poder dialogar com ele, de perceber a necessidade, mas as irmãs, como falaram, ele fica ali quietinho, calado, às vezes dá um sorriso. Nunca ouvi com raiva, chateado, aborrecido assim. Quando ele compartilha das suas dificuldades, ele fala, talvez no intuito de dizer assim: poxa, me ajuda, estou precisando de ajuda, junto com os outros irmãos que compõem o ministério. Mas Deus, quando nos diz assim: olha, seja você uma bênção, que tipo de bênção nós estamos sendo? Será que é aquela bênção quando as pessoas falam assim? Eu já vi muita gente dizer assim, esse tipo de bênção: esse irmão é uma bênção, isso aqui é uma bênção na minha vida. Mas a vontade não é de dizer que aquele irmão é uma bênção, no sentido de abençoar realmente, mas talvez de dizer alguns xingamentos, alguns palavrões, mas ele não diz, né? Porque a capa do crente, a vestimenta do crente está protegendo ele ali naquele momento, para que ele diga só que ele é uma bênção, mas na verdade aquela palavra bênção ele queria transformar em outras palavras e dizer que aquela pessoa realmente quem é. Mas realmente Marcelo tem sido uma bênção para muita gente da igreja e até da comunidade que não tem nenhum compromisso com o reino de Deus, com as suas ações, com a sua dedicação ali, colocando a mão ali no chuchu, quando a gente termina muitas vezes de cortar, o couro da mão ali tem aquela pele lá que a gente passa a mão assim e fica ali largando. Eu e você talvez com as nossas unhas cheias de esmaltes, sem querer levar um corte, um beliscão, nós não queremos colocar a mão ali no arado e preparar a sopa, nós não queremos fazer isso. Mas ele não nem se preocupa com isso. Ele vai lá, corta, trabalha, limpa, vai, coloca, entra, sai, lava os pratos, tudo. Não está nem preocupado com o seu cabelo, se o couro da mão vai cair. Apenas ele trabalha a higiene. Feito mesmo já vi, ele trabalha de uma forma interessante. Os cuidados que ele tem com a alimentação, lavando lá, cuidando, separando, com as facas, a higiene que ele tem com o material. Pense você, como você também poderia ser uma bênção se tivesse a atitude que o nosso irmão tem. Eu às vezes fico pensando: poxa, como eu queria me dedicar, como o Marcelo tem se dedicado a esse ministério. E o ministério, irmão, não é meu, não é seu, não, é do Senhor.
Então ele tem feito a sua parte. Existem outras atividades dentro do Ministério de Ação Social que cabe a mim e a você, talvez, que não quer cortar a verdura, fazer. Tem atividades na visitação. Enquanto o seu pão está sendo preparado, enquanto está sendo servido, você pode estar ali sondando, pode estar visualizando, pode estar lançando a sua visão sobre as necessidades ali e lançar o seu desafio e cair em campo também. As visitas, o campo missionário é vasto. Então, temos lá mais de 50 pessoas cadastradas nesse período. Temos mais de 50 pessoas cadastradas lá. O nome da família lá, em que trabalha, a função, se tem algum vínculo com a igreja ou não. Quer receber uma visita da igreja? Quer. Deseja fazer algum estudo bíblico da igreja, com a igreja? Quer. Você gostaria de receber uma visita? Em qual horário lá? A pessoa diz assim: olha, você fique à vontade para nos visitar. Mas aí Marcelo pode fazer tudo sozinho, Benedito pode fazer tudo sozinho, Isolene pode fazer, Luciana e outros irmãos que têm estado aqui. Pode fazer tudo sozinho? Não pode. Tem algumas áreas dentro desse Ministério de Ação Social que talvez você se encaixe ali. Eu não acredito que você não tenha nenhum dom, não, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Se você olha assim e diz: olha, eu não tenho pelo menos um dom, eu não tenho nenhum, você está sendo um perigo. Porque pelo menos um dom. Dizem que para cada pessoa foi distribuído pelo menos 3 dons. 3 dons pelo menos para cada um. Você tem seu talento, você tem suas mãos, tem sua vida, saúde, graças a Deus. Você tem tudo para abençoar outras vidas, como Marcelo tem abençoado. Mas você tem feito isso, eu tenho feito isso. Então a todo momento eu tenho me cobrado também se o serviço que eu estou prestando ao rei tem sido um serviço de qualidade, ou se colocar no fogo a palha toda vai queimar, não vai servir para nada. Às vezes me dói o coração, em parte assim, quando algumas atividades são desenvolvidas, ele necessita de mais pessoas. E muitas vezes a gente se nega a fazer dizendo: eu não tenho dom para lavar prato, sujo de graxa lá do seu pão. Isso não é meu dom, isso não é minha área. Eu não tenho dom de cortar verdura. Olha, eu fico pelos dedos, porque eu não posso ficar de outro jeito que nem dele. Mas, Douglas ri, né, Douglas? Mas é sério, a simplicidade de Marcelo, a sua perseverança, a sua dedicação, ela deve nos inspirar, irmãos. Deve nos dizer assim: puxa, se ele está fazendo, em que é que eu sou melhor que ele? Eu não posso fazer nada. Outros irmãos que têm seus ministérios, suas áreas também, têm atuação. Então, Deus disse: olha, Abraão, você vai ser uma bênção. Abraão hoje não pode ver a bênção que ele pôde ser através de mim, através de você, através dele, a distribuição da bênção. Mas você pode ser uma bênção também. Nós estamos sendo gratos a Deus por mais um ano de vida de Marcelo. Estamos agradecendo a ele, como já Deus me falou, não idolatrando, não colocando em primeiro plano, não, mas como exemplo do servo fiel, obediente, que está ali, dizendo: a obra não é minha, a obra é do Senhor, e eu estou aqui para fazer. Nós devemos seguir o exemplo de bons servos, e aqueles exemplos que não servem para a nossa vida, a gente deve orar por eles. Então são muitas as pessoas que têm contribuído, e ele vai, vem, e é tanta preocupação, e ele não anota nada, né? Eu vejo que ele não anota nada não. Ele tem o seu Zezinho ali da esquina que dá o pão para o seu pão, ele vai lá pegar. Até a contribuição de Dona Zefinha ali da roça, ele vai pegar. Ah, Dona Fulana, ele vai pegar. Ah, Dona Marinha, e ele lembra de tudo, ele vai lá e pega e olha, e diz: olha, a verdura não está dando não, olha assim, e será que a sopa vai dar hoje? E ele fica naquela preocupação, não anota, não planeja, não faz nada, mas é um exemplo de servo do Senhor a ser seguido. Nós devemos copiar os bons exemplos. Então ele tem sido uma bênção para muita gente. E se nós não conseguimos reconhecer isso, se nós não conseguimos daqui, que estamos perto dele, não conseguimos enxergar isso, não conseguimos ver isso, tem sido muito difícil realmente para a nossa vida. E nós precisamos abrir os olhos
da fé, a nossa visão do trabalho, ampliar os nossos horizontes para ver a grandeza do trabalho do Senhor. O próprio Jesus, quando ele disse: olha, rogai ao Senhor, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Eu não tenho lembrança se o texto diz assim: eu vou rogar ao Senhor que mande trabalhadores para a seara, ou se Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor que mande trabalhadores, mais trabalhadores para a seara. Vocês estão lembrados disso? Como é que funciona o texto? Diz aí. Mas Jesus disse que ia rogar, Jesus disse que ia orar e ia interceder. Ele mandou quem fazer? Ele nos mandou fazer. Aí muitas vezes a gente fica: Senhor, manda mais, Senhor, manda mais. Realmente, manda mais, Senhor, manda mais trabalho. E eu vou trabalhar também? Não, vou ficar na arquibancada aplaudendo tudo quanto está sendo feito. E às vezes quando me bate a preguiça, quando me bate o cansaço, a fadiga, o enfado, e eu olho assim, eu lembro de irmãos, não só de hoje, mas do passado, que não se cansaram de fazer o serviço do Senhor. Estragaram a sua vida, gastaram o seu tempo, mas não foi em vão, foi no trabalho do Senhor. Muitas vezes a gente roga ao Senhor: o Senhor, manda trabalhador na seara. Qual tem sido a seara hoje? Se a gente olha assim e diz: o Ministério de Ação Social da igreja é grande, Senhor, manda mais trabalhadores, manda mais pessoas para ajudar. O ministério, vários ministérios da igreja, talvez você tenha pedido oração para que Deus mande mais trabalhadores, mais pessoas dedicadas, mais pessoas empenhadas, mas você próprio se lança para dizer: eu estou aqui como servo para fazer o que tu queres que eu faça, Senhor. Jesus mesmo disse lá quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: eu vos dou exemplo. Ele deu um exemplo, irmãos. Ele não vai ficar lavando o nosso pé a vida toda, não. Assim como ele lavou os pés dos discípulos em todos os momentos, não. Mas ele vos deu exemplo, ele me deu exemplo de como eu deveria fazer, de como eu devo fazer. E o que é que eu tenho feito com esse exemplo? Então, irmãos, o seu pão é grande. Talvez ele seja a sua seara para você trabalhar. Outros e outros ministérios são grandes, são tremendos. Tem grandes coisas para se fazer. Mas você, onde é que está? Onde eu estou? Onde é que eu me encaixo para fazer alguma coisa? Nós possamos, irmãos, seguir os bons exemplos e ser uma bênção. Eu coloquei uma palavra lá no meu culto, né? E assim, já 3 pessoas que me falaram alguma coisa. Em outro tempo eu coloquei, 6 meses atrás, eu botei uma palavra lá também. E o irmão veio falar, né? Veio, não sei se forma de repreensão ou não, mas ele veio falar da forma como eu coloquei o texto. E eu disse: mas ele ficou indignado. Eu disse: mas por que, irmão? O senhor pegou, vestiu a roupa lá, o carapuça lá no texto. Foi. Ele ficou meio revoltado comigo, mas ele colocou. Eu disse: não, meu irmão, é isso, eu fiz. Agora não chatear ninguém, não. Entendeu? E esse texto que eu coloquei essa semana também. Irmãos, se eu não estou ajudando ninguém, eu também não devo trabalhar. Preste bem atenção. Se eu não estou ajudando, por que eu vou atrapalhar? Ou eu faço uma coisa, eu faço outra. O próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então quem não está ajudando, deve estar espalhando. Eu não tenho dúvida, porque você não vai poder fazer as 2 atividades ao mesmo tempo, porque aí é bronca, né? Você ajunta aqui, espalha ali e junta aqui. Ou você faz uma, ou você faz outra. Mas eu espero que todos nós possamos seguir o bom exemplo do Marcelo, que está aí com dedicação, com empenho, com amor, atendeu o convite da sua professora de conhecer mais Jesus Cristo, de ver, chegou aqui, amor, está entre nós. E eu perguntei: Marcelo, você gosta de estar na igreja? Eu gosto. Tua família, tua mãe? Gosto. Ele tem as suas preocupações. Essa semana estava aí compartilhando comigo de uma causa que está na justiça já há muito tempo, há quase 20 anos mais ou menos. E ele tem se preocupado, porque ele quer que essa causa se resolva com a sua mamãe ainda em vida, para que ela possa gozar desse prazer também, desfrutar junto com ele desse prazer, com ela junto ali, já que o seu pai já partiu. Então nós devemos estar orando por ele, devemos estar o ajudando também, devemos, enfim, estar contribuindo para o melhor andamento do serviço do Senhor.
Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Não sei se alguém tem mais algum aviso, fora isso que eu vou falar. Na próxima quarta-feira nós vamos ter a ceia, vamos ter a celebração do batismo, o coral vai estar participando. Então, convidamos vocês a também estarem aí participando junto conosco nesse momento na quarta-feira. Sábado tem o culto da MCA, aniversário da União Feminina desta igreja. Então a igreja está convidada, a igreja pode vir participar, os homens e as mulheres. Ah, só da União Feminina? Não, os homens e as mulheres devem estar. Foi ontem, passou rapidinho, eu estava aqui ajudando também em alguma atividade no culto da MCA. Então, mais uma vez, convidamos a igreja a estar participando, a estar orando. Procure também ver se as irmãs estão precisando de alguma atividade, sei lá, de alguma coisa para se fazer, uma arrumação de banco, alguma coisa. Procure ver também, ofereça o seu talento, o seu dom, coloque os seus dons a serviço do reino. Talvez esteja precisando. Você não vai deixar que as pedras clamem ou que a boca de Balaão fale novamente. Não é possível. Vamos ficar em pé nesse momento. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos aqueles que nos visitaram, estiveram conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui. Você possa estar em outros momentos participando conosco da atividade de futebol com os homens, de sopão, culto da quarta-feira, ministério de intercessão, visita com os homens, enfim. Esteja conosco aí participando em outras atividades da igreja. Eu convido o pastor João Pita a estar orando nesse momento. Não sei se temos algum microfone sem fio, se ele pode vir. Pode vir? Da igreja. Então, meu irmão, o senhor vai estar orando e impetrando assim a bênção apostólica. E que todos vocês tenham uma boa semana. Não saia daqui sem dar um abraço aos seus irmãos, sem apertar a mão dos seus irmãos. Que todos vocês tenham uma boa semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos, o nosso pastor. Pai, e agradecemos a Deus por esse culto maravilhoso. Muito obrigado por permitir que o servo está na igreja mais um dia. Muito obrigado a Deus pelo teu servo, que foi feito, Senhor Deus, a homenagem a pelas bênçãos que ele tem sido aqui nesta igreja. Também te agradecemos, ó Deus, pelo dirigente do trabalho, pela mensagem, ó Deus, pelo pastor Sérgio. Pai, também agradecemos pelas pessoas que estão nos visitando. Faz, ó Deus, que a tua palavra não volte vazia, e ele volte sempre para louvar e agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado. Obrigado porque tu tem feito grandes maravilhas nessa igreja. Cada ministério, ó Deus, trabalhando, ó Deus, se esforçando para a tua honra e tua glória. Essa é a oração, ó Deus, para aquelas pessoas também, ó Deus, que hoje fez pedido, ó Deus, de enfermidades, ó Deus. Aqueles também, os queridos, que está aí oculto, ó Deus, falecimentos, maridos, esposas, mas tu sabes de todas as coisas. Esteja com esse servo que está orando pelas bênçãos que tem derramado na tua vida. Muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço por estar aqui, que é um privilégio. Não só participar da igreja de Emaús, mas participar do teu reino. Essa oração, ó Deus, seu servo faz, em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. E que a graça do Senhor e a consolação do Espírito Santo e seja para todos vocês. Amém. Ligar, só apertar no meio. Tem que apertar REC, né? Apertar o REC porque tá